Oi gente, tudo bem com vocês? A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está no livro de João, capítulo 15, do versículo 1 a 5. E nele Jesus disse o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, e quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E hoje eu quero meditar com vocês sobre essas palavras de Jesus. Mais que palavras, afirmações. Aonde ele nos afirma que Deus é o lavrador, Jesus é a videira e nós somos os ramos. E que todos os ramos que estando em Jesus, estando na videira e não produz fruto, ele corta. Mas que também todos os ramos que está nele e que produz fruto, ele poda para que produzam mais. E hoje o que eu quero falar com vocês é sobre os ramos que estão na videira, que produz frutos e mesmo assim passam pelo processo da podagem. Porque Jesus disse que mesmo os ramos que estão nele e que produz frutos vão ser podados. Qual é a importância da poda? Qual é o objetivo, a necessidade e os benefícios da poda? Vamos lá? Pesquisando e estudando sobre a poda, eu li uma frase que diz assim: a poda é a arte técnica de orientar e educar as plantas de modo compatível com o fim que se tem em vista. Sendo assim, então nós podemos acreditar que quando Jesus nos poda, na verdade, ele está nos orientando, nos educando para que sejamos compatíveis a Ele, sejamos compatíveis à mensagem dEle, à palavra dEle, aos mandamentos e ensinamentos dEle. Até porque, para mim produzir fruto, eu preciso ser compatível a Cristo. Afinal de contas, eu sou ramo, Ele é a videira. Se nós não somos compatíveis, como que eu vou dar frutos? Como eu vou ser frutífera? Vamos entender agora por que as árvores são podadas? Quais são as razões para podar uma árvore? Primeiro, é modificar, é transformar a energia, a potência da árvore. Segundo, é para que a árvore produza mais e melhor. Terceiro, é manter a árvore com a aparência, com o aspecto adequado para o seu trato ou compromisso. Quarto, é modificar a tendência da planta em produzir mais ramos vegetativos, galhos com folhas, do que frutos. É conduzir a planta ou a árvore ao aspecto desejado. É eliminar os ramos supérfluos, inconvenientes, doentes e mortos. Vocês conseguiram entender? Porque Jesus disse que nós vamos ser podados também. Quais são as razões que Ele tem para nos podar? É para que possamos ser uma árvore com a energia transformada pela energia de Cristo. Ele vai nos potencializar, é para que possamos produzir mais e sermos melhor. É para que nós possamos ficar cada vez mais parecidos com Ele. Termos a aparência compatível com a de Cristo. É eliminar tudo aquilo que é supérfluo na gente, tudo aquilo que é inconveniente, tudo aquilo que é doente, e tudo aquilo que já não produz vida, que já está morto dentro da gente.
E em que momento somos podados? Vocês sabiam que existem 4 tipos de podas para as árvores? E eu vou falar sobre elas com você agora. Tem a poda da formação, que é feita quando a muda está ganhando corpo, que serve para orientar o crescimento e fazer com que desde cedo os ramos sejam bem distribuídos, o que futuramente fará com que a planta ou a árvore receba toda a luz e ventilação necessária. Visa garantir uma estrutura forte e equilibrada para sustentar as safras e facilitar o manuseio e a colheita. Tem também a poda da limpeza, que tem como objetivo revigorar a árvore antes de cada safra, eliminando os ramos doentes, quebrados, secos, praguejados, mal localizados ou inconvenientes. Elimina também os ramos ladrões, que se alimentam da seiva, enfraquecendo os ramos. E também tem a poda verde, que é realizada quando a planta ou a árvore está bem vistosa, no auge do crescimento, quando a folhagem está muito densa, a ponto de comprometer a ventilação e a penetração da luz na árvore, prejudicando toda a safra. E tem também a poda da frutificação, que é realizada quando as plantas estão em repouso. Serve para eliminar os ramos antigos que já deram frutos, permitindo que os ramos novos carreguem a safra com mais força e vigor. Vocês lembram que no versículo 5 do capítulo 15, Jesus disse: "Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto." A gente pode observar que todas as podagens, elas são feitas com uma única intenção e um único objetivo. É preparar a árvore para a próxima colheita. É fortalecer a árvore para que ela produza mais, com mais vigor, e eliminar tudo aquilo que possa atrapalhar a frutificação, tudo aquilo que possa atrapalhar a safra dos frutos que estão por vir. Jesus teve o cuidado de nos avisar que Deus, o lavrador, ele iria nos podar para que possamos continuar produzindo frutos e a cada colheita mais frutos, porque todos aqueles que estão nele vão dar frutos. Por que eu quis falar com vocês sobre o podar? Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei e observo que várias pessoas passam por essa situação. O tempo da podagem chega para nós. E quando o tempo da podagem chega, muitas vezes é dolorido, a gente não compreende o porquê. A gente chega a até pensar que é algo que está acontecendo para nos enfraquecer, para nos derrubar. E na verdade é o oposto, é o contrário. Ninguém gosta de ser podada. Eu acredito que é da natureza humana. Ninguém gosta de ser podada. Ninguém gosta de se sentir cortada, violada, ou ter a sensação de dano ou de perda. Mas o que eu quero falar hoje para vocês é que esses sentimentos, esses pensamentos, é um equívoco, é um engano. Aquilo que nós achamos e interpretamos que está acontecendo para nos fazer mal, na verdade, é o oposto. É para nos gerar mais vida. É para nos potencializar. É para que nós possamos ser mais frutíferos. E hoje o que eu quero falar para vocês é: se permitam ser podados pelas mãos de Deus.
Por mais que nós tenhamos a sensação falsa de que é para o nosso mal e que Deus está agindo contra nós, na verdade é o contrário. É para o nosso bem. É visando quem nós vamos nos tornar pós a podagem. Ele sabe a potência que existe dentro de você. Ele sabe quais são os frutos que vão vir de você. Não caiam no engano de achar que é para o mal, quando na verdade é para o nosso próprio crescimento. É para que nós possamos nos tornar uma árvore cada vez mais frutífera. Que quando chegar a época da colheita, sempre tenha safras, sempre em mais e nunca em menos. E como Jesus disse, se Ele é a videira e nós somos os ramos, e nós estamos conectados a Ele, cada ramo que eu produzo, cada ramo que eu me torno, ela tem que se tornar frutífera. Até porque Ele diz que todos os ramos que não dão frutos, elas são queimadas. Todos os ramos que secam, que se tornam imprestáveis, elas são lançadas fora, elas são cortadas. E quando Jesus vem e diz, vocês vão ser podados, entende? É para que os nossos ramos nunca se sequem. É sempre para que a gente possa estar gerando frutos, produzindo mais frutos. Porque isso prova, isso mostra que nós estamos conectados a Ele. Que o ramo que eu sou, que você é, está conectado à videira que é Cristo. Complementando o que eu acabei de dizer agora, que está no versículo 6, eu vou estender até o versículo 8, que diz assim: quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Vocês conseguiram entender? Quando Jesus disse que mesmo os ramos que estão ligados na videira e que produzem frutos, esses serão podados, é exatamente para que nós possamos viver e receber tudo aquilo que Jesus disse que seria nos concedido quando pedíssemos aos pais. Vamos ler mais uma vez o que Jesus disse? Mas, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Mais uma vez, se eu sou o ramo, Jesus é a videira, automaticamente nós já produzimos frutos. E para que nós possamos cada vez mais produzir mais frutos, nós passamos sim pelas podagens. A podagem é necessária para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente seja potencializado, para que fiquemos cada vez mais parecidos com Cristo. O que é permanecer em Cristo? O próprio Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra e eu permanecer em vocês, vocês darão muitos frutos. E tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, Ele lhes darão. Não tem como eu produzir frutos se a mensagem de Cristo
se os ensinamentos de Cristo não estiverem aqui, no meu coração. Eu preciso mais que escutar, mais que conhecer as palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Eles precisam descer no meu coração e permanecer comigo. E quando isso acontece, eu começo a gerar frutos. Então, ele permanece em mim, eu permaneço nele e juntos nós começamos a frutificar. E quando isso acontece, Deus nos reconhece. Ele sabe que somos discípulos do seu Filho. E quando isso acontece, Deus nos reconhece como um ramo frutífero, um ramo que gera frutos. E como Jesus diz, Ele também nos reconhece como discípulo do seu Filho. Hoje eu quero encorajar a vocês a refletir sobre essas palavras de Jesus. Mais que isso, eu quero motivar a vocês a pensar, a refletir como eu me comporto quando chega o tempo da minha podagem. Eu vejo isso como um ato de cuidado ao meu benefício, ou eu vejo isso como algo contra mim, algo que me faz mal? Como eu interpreto essa ação de Deus para comigo? E eu espero que hoje qualquer mentira, qualquer interpretação equivocada que você tenha tido sobre esse tempo de podagem venha ser esclarecido pelo próprio Espírito Santo de Deus sobre o teu coração e vocês possam compreender a necessidade, o valor da podagem que nós somos sujeitos. Lembrando que, como Jesus diz, é para que nós possamos sempre estar produzindo mais frutos. E quando nós produzimos frutos e estamos conectados a Cristo, eu permanecendo na palavra dele e ele permanecendo em mim, eu posso pedir, eu posso ir diante de Deus, que ele, com alegria, me atenderá. E para finalizar, eu quero dizer para vocês, não fique triste pelos galhos secos, pelos ramos secos que ele tira, ele elimina de você. Pelo contrário, permita, deixe que Deus arranque os galhos secos, os galhos doentes, os galhos que estão praguejados, os galhos ladrões que estão aqui dentro da gente, só ocupando espaço, só roubando da gente a nossa própria frutificação, o nosso crescimento. Não se apegue aos galhos secos. Não olhe para aquilo que tem dentro da gente, que muitas vezes já está doente, já não cabe dentro da gente, não tem benefício. E a gente fica retendo, a gente fica segurando, impedindo que Deus na podagem elimine e tire da gente. Se permita ser podados. Se permita a eliminar, a cortar fora, a lançar fora tudo aquilo que não nos cabe mais. Tudo aquilo que enfraquece a árvore, a nossa vida, o nosso coração e a nossa alma. E eu quero terminar a nossa conversa de hoje citando o que Jesus disse no versículo 9 do capítulo 15 de João.
Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor quando vocês obedecem aos meus mandamentos. Permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Ame uns aos outros como eu amo vocês. Boa noite.